Hoje eu vou falar sobre como ter uma rotina mais organizada. Eu vou compartilhar 8 dicas e hábitos sobre como ser mais organizado, como ser mais eficaz e melhorar o seu fluxo de trabalho. E antes de começar, eu gostaria de trazer um seguinte pensamento. A produtividade não se trata de fazer mais, se trata de aproveitar melhor o seu tempo. Se trata de ser eficaz. E se você quiser ser eficaz e produtivo, você precisa de um bom sistema em funcionamento. Eu vou compartilhar como construir esse sistema e você pode começar ele do zero. Essas são coisas que você pode implementar a partir de hoje e que vão te ajudar instantaneamente. Eu sou a Deise da Luz, mestre em design estratégico, especialista em gestão de pessoas e mentora de carreira. E lá vão dicas e hábitos de organização que vão melhorar muito a sua rotina de trabalho. A primeira dica é separar um tempo para se organizar. Esse é um hábito que você constrói com consistência, ou seja, praticando com frequência. Significa se dar um tempo para planejar e organizar suas tarefas. Se você apenas deixar as coisas rolarem, provavelmente vai ser engolido pela rotina e não vai conseguir esse tempo necessário para se organizar. Então, crie esse espaço e dê a si mesmo um tempo alocado para fazer isso. O que você pode fazer é estabelecer um dia de organização, onde você tem um intervalo de tempo de 1 ou 2 horas por semana em um determinado dia para revisar a sua semana seguinte. Resolver qualquer prazo perdido, agendar coisas em seu calendário, riscar tarefas desnecessárias da sua lista de tarefas. Ou seja, fazer a manutenção geral, sabe? Para manter a sua vida organizada e pronta para começar a semana seguinte. Eu gosto de fazer isso nas sextas-feiras, no turno da manhã. Assim eu já deixo a semana seguinte organizada e programada. E eu ainda tenho o turno da tarde de sexta para terminar as pendências e resolver algo que tenha ficado para trás. Eu sinto que a cada semana eu preciso desse tempo para revisar o que eu preciso fazer, o que eu posso eliminar, redefinir o meu estado de espírito até e construir uma base sólida para começar uma nova semana com o pé direito. A segunda dica é equilibrar a vida entre descanso e trabalho. Para ser produtivo, você precisa de descanso. Essa é uma comprovação científica, né? A gente precisa de uma certa quantidade de horas de sono, a gente precisa de lazer, a gente precisa se alimentar bem e se exercitar. É super importante saber que manter uma vida em ordem é crucial para a produtividade. Eu fico bastante chocada com a quantidade de empresas e líderes que ainda não entenderam essa dinâmica. O lado bom é que você pode assumir o controle da sua vida e organizar a sua rotina para que tudo funcione bem. Eu sempre pensei o seguinte: não posso terceirizar a minha organização da minha rotina e da minha vida, né? Ou seja, você é responsável por isso, beleza? Você não pode esperar ter uma agenda cheia e correr o tempo todo sem fazer pausas, porque isso vai te esgotar. E o contrário também não funciona. Por exemplo, se você tirar muito tempo de pausa e de férias e autocuidado, enfim, e não fizer nada pro trabalho, você vai ficar lento e não vai atingir o seu potencial máximo. Portanto, realmente é uma questão de equilíbrio, o que significa que tá tudo bem fazer uma pausa. Você só precisa se certificar de que não tá fazendo demais, nem de um lado e nem de outro. A terceira dica é manter as coisas fora da sua cabeça. Você não pode confiar na sua memória de curto prazo. Eu sei que muitos de nós pensam que a gente vai lembrar das coisas, mas na verdade a gente não vai. O ser humano médio pode lembrar cerca de 7 coisas em sua memória de curto prazo. E isso não é muito, então essa dica vale muito. Anote tudo, faça anotações, não confie na sua memória. É normal esquecer das coisas. Você só precisa adotar o hábito de anotar tudo o que vem na sua mente. Os lembretes, as coisas que você precisa fazer, ideias que você teve, a lista do supermercado, as suas tarefas diárias, ou seja, tudo. Você pode começar com um aplicativo de notas simples do seu celular mesmo. Anote suas ideias num lugar que for mais fácil para você começar. Como eu falei, pode ser um bloco de notas, um caderno, o seu computador ou o seu celular. Na verdade, não importa onde você comece a anotar, desde que escolha um lugar que seja mais fácil para você anotar todas as informações. Você pode se preocupar em organizar essas tarefas mais tarde. E isso me leva à quarta dica, que é: construa um sistema em que você possa confiar. Isso pode levar um pouco mais de tempo e mais experimentação. Portanto, você precisa considerar o que é necessário para você se organizar e qual é o aplicativo ou o método favorito para você fazer isso. Existem maneiras digitais e físicas de organizar o seu fluxo de trabalho. Você só precisa testar as coisas e ver o que funciona melhor para você.
E isso se resume a encontrar e ajustar um sistema que funcione para o seu estilo. Você precisa ter certeza de que é eficaz para o que você precisa. Não siga apenas o formato de outras pessoas ou um formato que você acha bonito. Você precisa fazer o que funciona para você no seu sistema de lista de tarefas. Para organizar tarefas simples e coisas do dia a dia, você pode usar um bloco de notas, post-its e até mesmo a agenda do Google. Para tarefas de gerenciamento de projetos um pouco mais complexos, eu sugiro o Trello ou o Notion, que é o meu favorito, na verdade, porque eu concentro todos os tipos de atividades no mesmo lugar. Desde o meu diário matinal até o meu quadro de conteúdos, com a agenda da semana do que eu preciso produzir e postar nas redes sociais. Eu sou bem suspeita para falar, mas eu amo o Notion. Existe uma versão gratuita que já é bastante útil para as suas organizações mais simples. Eu uso a versão paga porque eu tenho um fluxo de upload de arquivos de vídeo que são mais pesadinhos. Daí a ferramenta paga cobre tudo isso. Mas você pode começar com a versão gratuita mesmo. Comente abaixo quais são os seus aplicativos favoritos de produtividade para que todos possam compartilhar informações e recursos. Ao construir seu novo sistema, você precisa cuidar para torná-lo mais simples e acessível possível. Se algo for muito complicado para você, provavelmente você não vai manter. O método Bullet Journal é algo muito popular que muitas pessoas adoram porque estimula a criatividade. Na prática, o Bullet Journal é quando alguém personaliza as folhas de um caderno para se organizar, planejar as atividades e acompanhar os seus atos. É algo interessante para quem gosta de organização manual, que gosta de criar o seu próprio planner, por exemplo. Existem até modelos que já vêm com sugestões de folhas prontas para que você possa montar o seu próprio sistema. Eu também uso um caderno desses sem linha e crio um sistema de organização dentro dele. Às vezes eu gosto do manual, principalmente quando eu estou fora de casa ou uma viagem ou coisas assim. Eu levo sempre esse caderno comigo e tenho ele ao meu alcance. A próxima dica é um grande ponto que eu adoro usar, que é agrupar tarefas semelhantes. Se você, assim como eu, deseja evitar algo chamado de alternância de contexto, que é quando a gente precisa mudar de tarefa o tempo todo, então essa dica é para você. Quando você muda de uma tarefa para outra, você perde eficiência, porque o seu cérebro basicamente leva algum tempo para se preparar mentalmente para fazer outra tarefa. E também você perde eficiência apenas pela mudança física mesmo das coisas. Por exemplo, de escrever um e-mail para daqui a pouco precisar estar numa reunião de planejamento. Portanto, se você não quiser perder tempo e energia, certifique-se de estar agrupando tarefas semelhantes, para que você permaneça nesse fluxo. Por exemplo, agrupe coisas como planejamento juntas, agrupe tarefas de escrita juntas. Se possível, também agrupe as suas reuniões juntas. Agrupe as tarefas de arrumação da casa juntas, entende? Uma vez que você está fazendo um estilo de trabalho, é mais produtivo seguir nesse mesmo estilo durante um determinado período de tempo. Eu mesma, todas as terças é o dia que eu escrevo os roteiros dos vídeos aqui do canal e também dos reels do Instagram, todos juntos. Sinto que o conteúdo fica muito mais coeso e naquele dia eu abro a janela da criatividade. Uma dica extra para agrupar tarefas é que você deve agrupar todas as tarefas pequenas e rápidas juntas. Nesse caso, não precisa ser necessariamente na mesma categoria. Mas qualquer tarefa que leve de 1 a 3 minutos para ser concluída, você pode fazer facilmente agora e juntá-las ao mesmo tempo. Portanto, seja enviar uma mensagem de texto para alguém, escrever um e-mail curto ou talvez limpar a mesa da cozinha, essas tarefas curtas que levam de 1 a 3 minutos podem ser agrupadas e é melhor fazer essas tarefas curtas o mais rápido possível, em vez de procrastinar elas. Porque realmente não faz muito sentido procrastinar algo que a gente pode resolver rapidamente. A sexta dica é outra que eu sigo à risca: fazer as tarefas mais importantes primeiro. Para isso, você precisa ser bom em priorizar o que é mais importante para você. Se você só pudesse fazer 3 coisas da sua lista de tarefas hoje, quais seriam essas 3 coisas? Lembram do papo sobre o essencialismo que eu falo em outros vídeos aqui do canal? O que são as coisas essenciais que você precisa fazer no seu dia? Isso realmente vai contra o que é confortável e fácil, eu sei. Não é fácil fazer as coisas mais importantes primeiro. As coisas importantes geralmente são as que a gente adia e procrastina, porque são mais difíceis, grandes e assustadoras. Normalmente a gente gosta de fazer as coisas mais simples e menores primeiro, mas a armadilha de fazer as coisas simples primeiro é que você torna as coisas mais difíceis para você depois, o que significa que você tem grande chance de procrastinar um pouco mais.
Portanto, se você não quiser procrastinar, simplesmente faça as coisas importantes primeiro. Você pode usar a matriz de Eisenhower a seu favor. Se você não sabe o que é a matriz de Eisenhower, é um quadrado com 4 caixas e é rotulado com as colunas de urgente e não urgente e com as linhas de importante e não importante. Portanto, essa é uma maneira de filtrar suas tarefas e também avaliar como você gasta o seu tempo, questionando: é uma tarefa urgente, mas não é importante? Não é urgente e não é importante, então eu não preciso fazer agora. E assim você vai montando essa matriz. A próxima dica é limpar regularmente todas as suas caixas de entrada da vida. Seja a sua caixa de entrada de e-mail, correspondência física ou qualquer coisa que tenda a se acumular. Quando é uma pilha grande, é mais difícil de lidar do que quando é uma pilha pequenininha, né? Geralmente, o que você precisa fazer é decidir quais itens você vai arquivar, quais itens você vai salvar para ver depois, quais itens você vai começar agora, que são importantes e precisam ser tratados com mais rapidez. Uma técnica que eu ensaiei recentemente e que eu adotei na mesma hora é arquivar os grupos de WhatsApp. Sabe aqueles grupos que você nem gostaria tanto de estar, mas tem vergonha de sair? Ou até mesmo aqueles que você pensa em voltar um dia, como o grupo do pessoal do yoga, por exemplo. Pois é, se você arquivar, eles vão sair da sua caixa de entrada do WhatsApp. Tudo bem, de vez em quando eu entro lá e limpo só para não ficar as notificações, mas ainda assim atrapalha bem menos do que se tivesse na caixa de entrada. Você realmente precisa gastar um tempo organizando tudo, decidindo em qual pilha isso vai, se será arquivado, se vai salvar para depois, se é uma tarefa importante ou uma tarefa rápida. Depois de ter organizado ou feito o melhor que você puder, faça as coisas importantes primeiro. E faça disso um hábito consistente. Você pode fazer uma vez por semana ou a cada 2 dias essa limpeza das caixas de entrada. E a última dica que eu quero compartilhar hoje é: planeje o seu dia na noite anterior. Isso é algo que eu faço há alguns anos. Eu adoro a sensação de acordar e ver a minha lista de tarefas já pronta e as minhas tarefas mais importantes listadas. Assim eu me sinto pronta para começar o dia. Você pode usar uma matriz de prioridades para organizar o seu dia na noite anterior. Como eu mencionei antes, você precisa criar tempo para o planejamento e um bom momento para fazer isso é na noite anterior ao seu próximo dia. Dessa forma, você não acorda sentindo que não sabe o que fazer, sabe? Nossa, essa é uma sensação ruim e que me leva à procrastinação. A melhor coisa para a produtividade é acordar e saber o que você precisa fazer, o que é essencial no seu dia e quais são as suas tarefas prioritárias. Espero que você tenha gostado dessas dicas sobre como organizar a sua vida e construir um sistema melhor para você. Se você conhece alguém desorganizado que precisa dessas dicas, sinta-se à vontade para compartilhar. Eu vou deixar aqui sugestões de mais vídeos sobre o tema. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Obrigada por ficar comigo até aqui. Até mais!